Deus abençoe, irmãos. No dia 25 de julho de 2009, tivemos a mensagem pregada pelo nosso pastor Osmar Rodrigues Costa, onde foi pregada a mensagem intitulada Vendo a Deus. A leitura foi Malaquias capítulo 3, versículo 1, que a Escritura diz: e de repente virá o Senhor ao seu tempo. Isso levou 400 anos desde a profecia. Mas quando veio o Senhor ao seu tempo, foi de repente. E de repente veio o Senhor ao seu tempo, chamado Jesus. Assim também como de repente os 7 trovões foram revelados para nós, nesses últimos dias, para a esposa de Cristo. Porque os 7 trovões já fazem mais de 40 anos que estão revelados. Foi revelado pelo profeta, pelo irmão Branham, há mais de 40 anos atrás. 1963 foi quando os 7 selos foram revelados. E os 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. Mas quando isto foi aberto para nós, aqui no Brasil, através do ministério da esposa de Cristo, quando pudemos ver dentro das mensagens que tudo está revelado, através do ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, foi algo de repente. Foi de repente que foi revelado para nós. Pastor Osmar encontrou dentro das mensagens do irmão Branham, o Cordeiro saiu do trono. Primeiro selo 24, foi algo de repente, algo inesperado, algo que não estávamos esperando. Foi de repente, quando nós vimos dentro da mensagem que o último eleito já entrou. Algo de repente. E foi de repente também, depois de alguns anos, que nós pudemos ver o novo nome revelado. Tudo já estava revelado, mas para nós, de repente foi revelado para nós. Assim como o relâmpago, diz a Escritura, sai do Oriente e se mostra no Ocidente. É de repente que o relâmpago se mostra. Ele sai do Oriente e se mostra. De repente, ele se mostrou no Ocidente. E antes de ouvirmos o trovão, antes de ouvirmos os 7 trovões revelados, primeiro, de repente, vimos o relâmpago se mostrar nos céus. Foi de repente. No Oriente foi Deus manifestado em Jesus. Quando o relâmpago se mostrou no Oriente, foi de repente. Era Deus manifestado num homem chamado Jesus. E quando este mesmo relâmpago se manifestou no Ocidente, foi Deus manifestado num homem chamado Branham. De repente. Eles não viram a Deus. Quando Deus, de repente, se manifestou no homem. A manifestação do Filho do Homem, Deus em carne humana, em Branham, algo que Deus manifestou de repente. Depois de 7 eras da igreja, Deus, de repente, se encarna, se materializa no homem na terra para revelar os seus mistérios escondidos de repente. Os americanos não viram a Deus. E de repente veio o Senhor numa nuvem. Às 18h10, às 18h30, quase meia hora de silêncio. De repente, 7 anjos vieram da eternidade sobre o monte pôr do sol, e ali formou o rosto de Cristo nos céus. E de repente, Cristo se materializou
num homem chamado Branham. E de repente veio o Senhor ao seu tempo, no Oriente, do Oriente ao Ocidente, agora num homem chamado Branham. O Desvelar de Deus, parágrafo 100, o irmão Branham diz: lá estava um homem, falando de Jesus, né? Lá estava um homem. Eles vieram ver a Deus, mas eles viram a um homem. Deus estava velado no homem. Irmão Branham que está dizendo, ele estava em seu templo humano. Eles vieram ver Deus. Eles queriam ver Deus. Mas quando eles chegaram para ver Deus, eles viram um homem simples, baixo, chamado Jesus, sem aparência e nem formosura. Lá estava um homem, mas Deus estava velado em seu templo. Deus estava dentro, escondido em seu templo chamado Jesus. Diz o irmão Branham, agora escute esse pedacinho que o irmão Branham disse. E prestem atenção, por favor, ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Ele foi o mesmo em William Marion Branham. O Senhor em seu tempo. Eles, na América, podiam olhar e ver um homem chamado Branham. Mas os predestinados veem a Deus, vendo a Deus manifestado em carne humana. Amém. Na quinta-feira, tivemos a mensagem com o pastor Wesley Portes. A leitura, São Mateus, capítulo 13, versículo 9. Vendo e não veem. Na mensagem, o sexto selo, parágrafo 371, o irmão Branham diz: isto não é algo tirado das minhas ideias. Ele estava pregando o sexto selo, e ele disse: estas revelações não é algo tirado das minhas ideias. O Senhor permitindo, amanhã à noite, quando ele fosse pregar o sétimo selo, o Senhor permitindo, amanhã à noite, Deus nos mostrará o seu mistério. É algo que está diante de vocês. E espero que vocês vejam. Eles vendo, não viram. Que o mistério estava diante deles. Vendo e não veem. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 13 em diante. O irmão Branham diz: isto já é o domingo de manhã. O irmão Branham pregou os selos à noite. E de manhã, o irmão Branham diz: perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 13. Nesta noite, quando este selo se abrir na sua frente, não interprete nada. Primeiro selo 132, o irmão Branham diz: quando o último nome entrar, e ele já o recebeu, e o selou. O último eleito já entrou. Ele já o recebeu. É o último eleito que tinha que entrar para que os selos pudessem ser revelados. E este último eleito foi o irmão Branham. O desvelar de Deus. O irmão Branham diz: esta é a maneira que ele se manifesta para nós. É Deus, Jeová, feito carne. Esta é a maneira
é Deus, Jeová, feito carne. O irmão Belo não podia dizer, na minha carne. Ainda que depois ele disse, ele é Jeová Deus em minha carne. E isto foi o ministério do Filho do Homem, Deus em carne humana, chamado Branham. Os americanos, vendo, não viram. Muitos da mensagem, vendo, não veem. Mas os eleitos, vendo, veem e creem. Amém? E no sábado, dia 1º de agosto de 2009, o pastor Osmar pregou a mensagem, a terceira puxada completa. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 e 10. O que é perfeito veio para deixarmos o que é em parte. Durante as 7 eras da igreja, vivemos em parte. Durante 7 eras, tivemos partes da palavra. Tivemos profecias em partes. Mas quando veio o 7º anjo, quando se cumpriu Apocalipse 10, 1 a 7, veio o que é perfeito. A terceira puxada é completa, ela é perfeita, porque ela é a revelação de todos os mistérios da Bíblia. Não em parte, mas completa. Os 7 selos revelados declararam o que era os 7 trovões. Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. Então nós temos que vermos, meus irmãos, que nós vivemos no tempo da perfeição. Não vivemos mais num tempo de partes. Por isso hoje, nós não cremos apenas em 6 selos revelados, porque isto é crer em parte da mensagem. Nós cremos em 7 selos revelados. Amém? Nós cremos em 7 trovões revelados. Amém? Porque Paulo disse, quando vier o que é perfeito, e o que é perfeito é a revelação de toda a palavra. E a revelação de toda a palavra veio quando os 7 selos foram revelados. Por isso, durante todo o Velho Testamento, eles tiveram parte de Cristo. Cada profeta, cada patriarca manifestou parte de Cristo. Mas quando veio Jesus Cristo, veio o que é perfeito. Ele foi a perfeição de todo o Velho Testamento. Assim, durante 7 eras da igreja, quando veio, tivemos partes da palavra com Lutero, com Wesley. Mas quando veio o 7º anjo, veio o que é perfeito. Trouxe para nós a revelação de toda a palavra. Por isso, no Velho Testamento, a perfeição veio num homem chamado Jesus. No Novo Testamento, a perfeição veio num homem chamado Branham. E veio essa perfeição com um novo nome, manifestado num homem chamado Branham. Amém? A minha voz não dá mais. Deus abençoe.